O tom da voz, né? O tom da voz. Hoje, né, com a tecnologia, né, moderna, né? Tá certo? Muitos casos, tá certo, são desvendados através da entonação da voz, né? A captura, tá certo, né, de telefonemas, né? Ah, fui eu que liguei, né, tal hora, eu estava a tal hora, né? Então, a ciência, né, essa ciência, tá certo, ela capta a voz, por quê? Porque também o nosso timbre de voz é único. No estilo literário, né? Quantos livros psicografados não são colocados, né, para nós hoje, seres humanos, né, e nós sendo espíritas, né, e quantas muitas vezes, né, não são checados, né, essas mensagens vindas, tá certo, né, vindas do além, né? Ah, não, né? Isso é charlatanismo, não é o fulano, não foi Castro Alves, né, tá certo, que enviou, que o Chico Xavier psicografou, né, tá certo, uma mensagem. Então isso é checado, né, e os especialistas, não é, tá certo, através do estilo literário, eles têm condições de dizer não. Realmente é, 99,99% é de Castro Alves, tá certo? Ele escreveu, esse é o estilo dele, tá certo? Então, o ser humano, né, é um corpo que tem um espírito, de modo que ele não é só corpo, nem só espírito, mas ele é essa junção, né? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec ensina-nos que além do corpo e do espírito, né, o homem possui, né, o corpo perispiritual, que é justamente, né, esse intermediário entre a matéria e o espírito. E esse corpo espiritual nada mais é do que a transformação do fluido universal, né, de cada globo, ou seja, cada planeta, né, cada universo, tá certo? Tá? Nós possui o que? Né? Um tipo de corpo espiritual. Ou seja, o corpo espiritual é semimaterial, que faz a ligação entre o espírito, que é imatéria, e o corpo, que é matéria. Tá certo? Há uma passagem, né, que diz, né, que Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou, chegou, ou seja, né, ele voltou, né, ele voltou dos mortos, né, e falou. Hoje fica, pelo menos, né, para mim mais inteligível, né, justamente, né, o perispírito, ou seja, Jesus, né, ele na realidade ele não reencarnou, mas ele veio que como perispírito, né, na forma material, já, né, que o perispírito pode ser matéria e espírito, tá certo? Chegou junto aos apóstolos, né, deu a sua mensagem e justamente seguiu. Então essa é a versão, né, mais plausível, tá certo? Por favor. Bem, observe que o ser humano, né, ele está neste planeta, né, evoluindo aí há mais de 1,5 bilhão de anos, né, e ele como ser, né, ele tem que estar, tá certo? Ele tem que estar em sociedade, que é uma questão inata, né, do ser humano. Ou seja, até mesmo por uma questão de sobrevivência, né, ele tem que viver em sociedade. Então, vamos tecer considerações a respeito desse ser humano e a sociedade, e vamos ver o homem, né, o homem como um animal racional. Então, como animal racional, a filosofia, né, ela define o homem como um animal racional. Ou seja, a racionalidade é uma característica de seus pensamentos, de seus atos e de todos os seus modos de atuar. É essa racionalidade que vai dar força, né, ao livre-arbítrio. Ou seja, no sentido dele agir como lhe convier e responder por seus atos. Por essa racionalidade o homem se realiza, e realizando-se ele escolhe o sentido da sua vida e de suas ações. Ou seja, ele vai escolher o que é, né, tá certo?
o que é que ele vai querer ser? Ele vai querer ser uma pessoa do bem, então ele irá praticar o bem. Não, ele vai ser uma pessoa, né, de pensamentos negativos, então com certeza, né, ele vai colher, tá certo, questões, né, negativas para ele. O ser racional, então, vem ser uma pessoa em evolução num planeta de provas e expiações. Ou seja, nós temos que ter a consciência, né, nós como espíritos, né, que nós estamos, tá certo, hoje, né, como espírito encarnado, né, nesse corpo, tá, num planeta de provas e expiações, onde nós estamos sujeitos, né, justamente a ficar na balança, né, nessa balança da vida, tá certo? E quem vai ser, né, um dos ditames dessa balança? Quem é que vai, né, nos sinalizar para sermos melhores ou para sermos piores? Vai ser justamente o livre-arbítrio. Né? Deus nos concedeu, Deus nos deu, né, essa condição de nós decidirmos o que nós queremos ser. Uma outra situação, né, do ser humano na sociedade é ser um animal político. Aliás, né, o Edmundo já falou, né, no início, né, estamos vivendo, né, tá certo, as vésperas, né, de uma mudança, né, política, tá certo, no nosso país, né? Então, esse instinto, né, tá certo, de sociabilidade, que é uma questão inata do homem, né, ele, né, leva ele a participar da sociedade. E, né, um dos grandes filósofos da época, né, ou seja, antes de Cristo, né, no século IV antes de Cristo, que foi Aristóteles, ele já dizia, né, que o homem é naturalmente um animal político. Ou seja, né, ele tem, tá certo? Ele tem, tá, a capacidade de, né, se comunicar, né, com os seus semelhantes. E vice-versa. Já na Idade Média, né, dando esse salto na evolução, São Tomás de Aquino já dizia, né, que era um entusiasta, né, das ideias de Aristóteles, né, afirmava que o homem é por natureza não só um animal político, mas também, né, um animal social, tá certo? E por isso, né, ele vive, né, deveria e vive, né, em multidões, ou seja, né, ele vive em sociedade. Bem, essa necessidade que o homem tem, né, de viver em sociedade, é que ele, devido não ser, né, um ser ainda completo, ou seja, ele está ainda, né, evoluindo, tá certo? Ele está com essa pequena idade de 1,5 bilhão de anos, né? Ele é então falível, né, de erros e acertos, tá? Então, nenhum, né, dos homens hoje, né, encarnados dispõe de todas as faculdades humanas, tá? Então, é pelo contato social, né, que o homem, tá certo, ele se completa uns aos outros para assegurar o seu progresso, né, e o seu bem-estar, tanto individualmente como coletivamente. Ou seja, os mais fortes auxiliam os mais fracos, os ricos, né, ajudam os pobres, os sábios ensinam os ignorantes. Aí dava para colocar uma interrogação, né? Será que realmente isso acontece em todas as escalas, em todos os seres, né, em todas as sociedades? Será que acontece isso na nossa família? Nós ajudarmos sempre uns aos outros, né? Tá certo? Né? Quando eu chamo família, não é? São os primos, as primas, os tios, as tias, né? Será que acontece, né? Tá certo? Os ricos sempre ajudarem os pobres, né? Tá certo? Será que acontece todo o tempo os sábios, né, ensinar os ignorantes? Será que todos têm a paciência, né, de ensinar? Bem, então, né, no isolamento, ou seja, o homem só, né, aquele ermitão, né, ele vai se embrutecer, tá certo? E ele vai o quê? Ele vai definhar, tá certo?
Ou seja, ele fenece e também estiola, ou seja, ele embrutece, né, e definha como ser humano, né? Aí vem, né, a missão, tá certo, do homem inteligente, né? Já que ele é dotado, né, de espírito, de corpo, né, de perispírito, né? O espírito é um princípio inteligente, né, do universo, tá? Então, ele é um homem inteligente, ele evoluiu, né, para isso, tá? Então, à medida que o homem, olha, exercita a sua inteligência, ela vai se ampliando, né? Do simples, né, ele pode chegar ao complexo. Do conhecido ele chega ao desconhecido, né? Então, isso seria muito bom, né, que sempre houvesse o que? Uma somatização, tá certo? Positiva, né? Envolvendo o que? Todos os bons sentimentos. Mas o que é que se observa? Se observa, né, devido a ele ser falível, tá? Surge o que se chama alguns desmandos intelectuais. Ou seja, ele vai usar a inteligência, né, não todo o tempo no sentido proativo, tá certo? Ele pode usar a inteligência no sentido, né, tá certo, negativo. Ou seja, o homem então, quando ele começa, né, a atuar dessa forma perante a sociedade, ele começa, né, a se colocar no mínimo igual, né, ou acima do Criador. Tá certo? Então, isso aí, né, ele vai enveredar por um caminho, tá certo? Tá? Do orgulho, né, do egoísmo, tá certo? Do querer só para si, né? Do querer não compartilhar. E isso, né? E isso vai levar o quê? Para aquela lei da causa e efeito. Tá certo? Ou seja, escolher o caminho do bem, será um homem de bem. Escolher o caminho do mal, será um homem do mal. O Kardec nos diz, né, que não há faltas imperdoáveis que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso. O homem avança sempre e alcança a perfeição, que é, né, o seu destino. Ou seja, né, esse mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, tá, vem ser justamente, né, ele está o quê? Ele está, né, cônscio, tá certo? Que ele, né, ele está num processo de evolução. Ele está num processo de melhorar, tá certo? Cada vez mais, né, a sua ascensão espiritual. Por quê? Porque ele tem que ter a consciência, né, a consciência que ele, né, ele provém de Deus. E o que é Deus para nós? Deus é bondade, né? Deus é amor, Deus é verdade e Deus é o caminho, né? E ainda há pouco nós falamos, né, que o homem foi criado, né, igual, né, à semelhança de Deus. Ainda com relação ao destino, né, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 851 do Livro dos Espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, como é que fica o livre-arbítrio? Ou seja, como é que ele vai decidir ou não o que é o certo, o que é o errado? Ele decidir pelo sim, pelo não. Então, os espíritos respondem, né, que a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito faz ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu, né, em que se acha. Né? E eles dizem mais, que ele fala, né, das provas da natureza física, porque quanto às de natureza moral e as tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre, né, ele, o Senhor, né, de ceder ou resistir, tá certo, às suas escolhas. Ok? Quem assistiu, né, o Nosso Lar, né, tá certo? Acredito que todos tenham